Eu disse para os irmãos do culto das 5 que a pregação das 5 e das 19, ele se completa. Então, se você quiser pegar a primeira parte, assista o vídeo em casa. Aproveita que está no YouTube. Mas a ideia, fiquem tranquilos que a ideia será concluída aqui. João, Evangelho conforme escreveu João, ou seja, o quarto livro, tá? É quando a gente fala Evangelho segundo escreveu João, os irmãos já pensam que é lá na carta de João, não é o Evangelho. Evangelho conforme escreveu João, capítulo 21, de 15 a 23. Eu vou ler toda essa sessão, mas nós vamos deter a nossa exposição do versículo 18 ao 23. Leamos a palavra do Senhor. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter dito pela terceira vez: tu me amas. E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes de todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, que quando eras moço, tu te cingias a ti mesmo, e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos, e outro te cingirá, e te levará para onde não queres. Disse isto para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe: segue-me. Então Pedro, voltando-se, viu que também o ia seguindo o discípulo a quem Jesus amava, o qual, na ceia, se reclinara sobre o peito de Jesus e perguntara: Senhor, quem o trairá? Vendo-o, pois, Pedro perguntou a Jesus: e quanto a este? Respondeu-lhe Jesus: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, segue-me. Então se tornou corrente entre os irmãos o dito de que aquele discípulo não morreria. Ora, Jesus não dissera que tal discípulo não morreria, mas, se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que te importa? Amém. Irmãos, João está terminando o seu livro. Ele praticamente já encerrou o livro ali no capítulo 20, mas ele acrescenta um epílogo, né, uma parte final, a gente fala um apêndice. Ele acrescenta o apêndice. Se a gente analisar depois o que ele escreve nesse apêndice, né, nesse capítulo todo, 21, nós vamos ver que, na verdade, ele sempre teve a intenção de acrescentar esse texto aqui. Os personagens principais do livro de João, do Evangelho conforme João escreveu, tirando, né, Jesus, que é o principal da história, é Pedro e João. Os dois estão o tempo todo aparecendo na narrativa. E agora Jesus está prestes a ir embora. Ele já ressuscitou, já apareceu aos discípulos 2 vezes, está aparecendo agora uma terceira vez, e agora é hora de restabelecer Pedro, publicamente, porque como Pedro havia pecado publicamente,
A tratativa com Pedro será pública. Aquilo que nós fazemos diante das pessoas precisa ser tratado diante das pessoas. Ele restabelece Pedro publicamente, porque ele precisa que Pedro assuma um papel importante na igreja. Jesus quer assim, e ele vai fazer isso, e ele vai restabelecer Pedro para que Pedro possa assumir esse papel. E quando chega aqui na altura do versículo 18, Jesus ele termina de restabelecer Pedro, e aí ele fala: agora eu quero dizer uma coisa para você, Pedro. Quando você era moço, você fazia o que você queria da sua vida. Mas um dia você vai ser velho, e você vai estender o braço, alguém vai colocar a roupa em você, até isso você vai perder, e vão te levar para onde você não quer. Pedro não estava entendendo completamente aquelas palavras naquele momento, irmãos. Nós temos que entender que aqui é uma nota de explicação de João, mas João está escrevendo muitos anos depois da morte de Pedro. Pedro talvez não tenha entendido tudo que Jesus estava dizendo para ele. Ele ouviu aquelas palavras, falou, ele provavelmente entendeu que Jesus estava dizendo: olha, vai chegar uma hora que você não vai ter controle dos seus atos. Mas ele não entendia perfeitamente ou plenamente tudo aquilo que Jesus estava dizendo para ele. E João, agora já no final da vida, ele olha para trás e fala: olha, Jesus disse isso para ele, porque já estava indicando para ele com que tipo de morte ele glorificaria Jesus. Bom, você já parou para pensar com que tipo de morte você vai glorificar Jesus? Tem até uma pregação, se eu não me engano, é do John Piper, que fala sobre isso. Eu não assisti a pregação para não ser influenciado por ela, porque senão a gente acaba pregando, aí não precisa, né? É só sei lá assistir o John Piper, que fica melhor, que ele fala até melhor que eu. Mas você já parou para pensar com que tipo de morte você glorificaria Jesus? Ou você glorificará Jesus? Você já parou para pensar que a nossa morte só glorifica Jesus quando nós vivemos uma vida que glorifica Jesus? Essa é a indicação que João está dizendo ali. Olha, Pedro, e ele está escrevendo, João está escrevendo, no final da era apostólica. Todos os apóstolos, com exceção dele, já tinham morrido. Ele está escrevendo para uma nova geração que não conheceu Pedro, que não sabem nada sobre ele. Ele podia ficar com todos os louros. Ele é o apóstolo que viveu, ele é o apóstolo que sobreviveu, ele estava até o final, o século já estava virando. Lógico que talvez a contagem era diferente da nossa, né? Dos séculos. Mas o tempo já estava passando, ele já estava com 90 e poucos anos. O tempo passou, ele era o último dos apóstolos, ele era a última testemunha. E é exatamente isso que vai ser dito no capítulo, ou melhor, no versículo 24. E este é o discípulo que dá testemunho a respeito dessas coisas, e que as escreveu, e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Ele é a última testemunha. Mas Pedro mesmo assim, ou melhor, João mesmo assim, ele não quer que essa geração esqueça, ou que passe batido, ou que menospreze o amigo Pedro. E ele falou: olha, eu sou a última, mas teve um que testemunhou primeiro que eu. Sabe por quê, irmãos? Porque tem outra coisa implícita aqui. João foi a última testemunha, mas Pedro ele morreu martirizado. A palavra mártir, ela vem, a gente entende que é aquele que morre por uma causa, mas não é isso que significa mártir. Mártir é aquele que dá testemunho. Se João era o último das testemunhas, houve alguém que testemunhou antes dele. E sabe, irmãos, é Jesus quem escolhe aqueles que glorificam a Ele, morrendo, como Pedro morreu, testemunhando com a morte, e aqueles que glorificam a Ele com a vida, porque Jesus é o dono da vida e da morte. Nós ficamos muitas vezes preocupados com o nosso dia de amanhã, nós ficamos preocupados com as coisas que nos cercam, com as circunstâncias que estão à volta de nós, com
o perigo e outras coisas. Isso é realmente, a gente tem que tomar cuidado, mas muitos de nós entramos em pânico, ficamos travados, mas todas as coisas estão nas mãos de Deus. No outro culto, no culto das 5 horas, o presbítero Zé Roberto, ele comentou um fato aqui de uma irmã, Helena, que foi uma senhora, a Rebeca está balançando a cabeça e confirmando, uma senhora que foi membro dessa igreja e faleceu de ontem para hoje, uma coisa assim, ou hoje de manhã, algo do tipo. Ela faleceu, os irmãos talvez mais antigos conheçam, eu não a conheci, e ele falou que ela tinha uma enfermidade, e havia uma preocupação de que ela morresse com essa enfermidade, e ela não morreu, e ela viveu até 90 e tantos anos, e ela sofreu uma queda essa semana, e aí ela foi para o hospital, pegou pneumonia e faleceu. Irmãos, todas as coisas estão diante de Deus. Ele que controla tudo. É Ele que escolhe aqueles que vivem e aqueles que morrem. É Ele que escolhe e já determinou todos os passos da nossa vida. Cada segundo, nós não viveremos um minuto a mais, além daquilo que Ele predeterminou para nós. Ele, aquele que estabeleceu os limites do mar, que disse até aqui você vai, e daqui você não passa, é aquele que determinou os limites da nossa vida. Mas com que tipo de morte você vai glorificar Jesus? Você já parou para pensar nisso? E eu quero levar um pouco além, com que tipo de vida, ou na sua vida, você tem glorificado a Jesus? O que Jesus está dizendo ali para Pedro, olha Pedro, você antes tinha o controle, você achava que tinha o controle da sua vida, mas a sua vida sempre esteve no controle de Deus. E um dia você vai perceber como as coisas não estavam sob o seu controle. Nós temos essa ilusão de achar que nós temos o controle. Mas, irmãos, todas as coisas estão no controle de Deus. Essa é a primeira reflexão que eu queria fazer com vocês nesse texto. A segunda, então Jesus chama Pedro e fala, olha, me segue. Seguir a Jesus não é fácil, irmãos. Seguir a Jesus é no passo de Jesus. Seguir a Jesus é andar como Ele anda, ou como Ele andou. É ser santo. É viver uma vida para a glória de Deus. É obedecer a palavra de Deus, porque mesmo sendo Ele o Deus que estabeleceu a palavra, enquanto Ele esteve aqui, Ele obedeceu a palavra, Ele glorificou a Deus em cada momento da vida dele, até mesmo quando Ele estava lá santificando o templo, com um chicote, espantando os cambistas. Em todo momento, Jesus glorificou a Deus. Segue-me. E aí Pedro então segue a Jesus, e aí ele olha para trás, e ele percebe que João está vindo também, mas ninguém chamou João, mas João ele levanta e segue, ele não precisa que ninguém mande, ele segue. Então Pedro olha e fala assim, olha Senhor, o que vai ser deste? Porque eu estou percebendo que o Senhor vai embora mesmo, e agora? O que vai ser dele? Porque ele é o discípulo amado. Ele não vai conseguir. E então Jesus fala para ele, olha, se eu quero que ele fique até que eu venha, isso não é da sua conta, Pedro. Você me segue. Irmãos, tem ali essa frase de João, ela tem muito mais significado do que a gente imagina. E a gente só entende se a gente ler o restante do trecho que eu li para vocês. Primeira coisa que nós temos que pensar aqui é aquilo que está de claro aqui para nós. E o que está claro aqui para nós? A gente vive a vida olhando a vida dos outros. Nós olhamos às vezes a prosperidade do ímpio. Asaf fez isso, né? E ele falou, olha, eu quase resvalei os meus pés, eu quase caí, eu quase desisti, porque eu estava olhando a prosperidade do ímpio, até que eu entrei no templo, e aí eu vi que o Senhor coloca eles em lugares escorregadios,
o tempo todo eles estão à beira de serem destruídos, e o fim deles está perto, e um dia eles vão ter que prestar conta, e aí eu vi que aquela vida que eles viviam não era nada. Jesus fala para Pedro: Pedro, você não tem nada, não se preocupe com os outros, não se preocupe com outra pessoa, a sua obrigação é me seguir. Se você está olhando para a prosperidade do ímpio, irmãos, se você está olhando para outras pessoas, ou se outra pessoa é o seu alvo, olha, eu quero ser crente como o pastor Mauro, está fazendo uma ressalva aqui, já aproveitando que nós estamos aqui para explicar. Irmãos, o pastor Mauro, hoje ele está aceitando o convite para pregar em outra igreja, tá bom? Por isso que ele não está aqui conosco nessa noite. Eu sou seminarista da igreja e quem dirigiu o culto até agora foi o presbítero Nicolas, tá bom? Mas a gente, feita essa ressalva aí, vamos continuar, antes que eu esqueça de fazê-la. Mas nós ficamos olhando, eu quero ser santo que nem aquele... Irmãos, os escritores hebreus dizem o seguinte: nós que estamos rodeados, Hebreus capítulo 12, nós que estamos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos o embaraço e o pecado que tão de perto nos assedia, e corramos a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Segue-me. O que Jesus tem dito para nós hoje: deixe as pessoas de lado, você me siga. Mas tem outra coisa implícita aí. Estava acabando, João estava ficando velho, e ele estava sentindo que ele estava prestes a morrer. O tempo estava acabando, mas havia um boato, havia um mal-entendido. As pessoas achavam que João não morreria até que Jesus viesse, está no texto aí. Não estou inventando, não, está aí no texto. Só que João está percebendo que ele vai morrer. E as pessoas estão atrelando a vinda de Cristo com a morte de João, ou com a longevidade de João. E João está preocupado, ele está falando: olha, está todo mundo olhando para mim. E se eu morrer, a esperança deles vai embora, porque eles não estão olhando para Jesus, eles estão olhando para mim. E aí então ele vai dizer: olha, Jesus não disse que eu ia viver. Na verdade, o que João está dizendo: olha, eu estou prestes de morrer. Vocês têm que continuar olhando e esperando para Jesus. Porque é nele que a nossa fé está firmada. Aquelas pessoas ali estavam olhando para um ser humano, mas elas deviam estar voltando os seus olhos para o Deus que vive e reina para sempre. Às vezes nós estamos olhando para isso, para essas coisas também, mas nós devemos mudar o nosso foco e olhar somente para Jesus. Porque quando nós olhamos para Jesus, irmãos, então nós não tropeçamos e caímos. Quando nós olhamos somente para Jesus, as tribulações e as tempestades da vida, elas não nos assustam. Quando Pedro andou sobre o mar, naquela noite, numa travessia do mar da Galileia, se vocês já leram lá o texto, vocês vão ver que Jesus está vindo andando sobre o mar. Aí eu comentei no primeiro culto, né, que a gente olha e aí eles ficam assombrados, achando que é assombração, que é fantasma. Aí a gente olha e fala: mas que discípulos esquisitos, né? Como é que eles pensavam? Agora se coloque você no lugar deles, que isso, nós temos 2000 anos de história bíblica, irmãos. A gente já leu esses textos várias vezes, mas eles estavam vendo, nunca ninguém tinha feito algo igual. E aí Jesus está andando no meio da tempestade, andando sobre as águas. E Pedro, quando ele vê que é Jesus, ele fala: Senhor, afoito como era, né? O apóstolo Pedro, então ele pede: Senhor, deixa eu ir, faça com que eu vá até o Senhor. E aí ele vai andando, e aí o texto diz: mas Pedro, olhando para as ondas, tirou o olho de Jesus. E quando ele tirou o olho de Jesus e olhou para as circunstâncias, ele começou a afundar. Porque é isso que acontece quando nós tiramos os olhos de Jesus. Mas a mensagem de João para nós hoje é: tire os olhos da circunstância, tire os olhos das outras pessoas.
elas serão mais fracas que você às vezes. Às vezes darão um mau testemunho, e é ruim que isso aconteça. Mas se você olhar para o santo de Israel, para o santo da igreja, se olhar para o Senhor nosso, o Senhor da nossa vida, aquele que morreu em nosso lugar, aquele que ressuscitou, está sentado à destra de Deus Pai, e que prometeu que um dia Ele viria sobre as nuvens, com poder e grande glória, nos atrair para junto dEle, se nós estamos com os olhos fixos ali, nele. Então as tempestades virão e passarão, e outras se levantarão e passarão. Os nossos amigos passarão, ou aquela pessoa que estava dando um mau testemunho vai dar um bom testemunho, ou vai passar. Quantos irmãos vocês percebem aqui que já não estão entre nós? Eu e o presbítero Tarcísio, nós temos o privilégio que muitos não têm, que nós somos os primeiros a receber os novos membros da igreja. Então eles conhecem a gente primeiro. E aí a gente apresenta para o resto da igreja. Quando termina, a gente já vai encaminhando, termina a aula o curso, né, de novos convertidos, né, de catecúmenos, como a gente chama, de doutrinas e princípios. Bom, já expliquei já o que é, né? Quando a gente começa a indicar, olha, esse aqui vai para o casal, esse aqui vai para o grupo de casal, esse aqui vai para a mocidade, a OMP, né? Esse aqui vai para os adolescentes, e a gente vai encaminhando, e aí daqui a pouco eles esquecem da gente. Mas nós somos os primeiros a receber. E nós somos também os primeiros que notam quando eles desaparecem. Quantos passaram, irmãos? Quantos passaram por nós ali? Que estavam firmes, começaram até firmes. Não precisa nem ir muitos anos atrás. Eu e o Tarcísio só sabemos, né? Quantos começaram com a gente ali em fevereiro e não estão chegando no final da jornada? Alguns por problemas, mudaram de cidade, outros porque desistiram, outros porque mudaram de igreja, e aí eles foram ficando pelo caminho e não terminaram a jornada. Quantos que vocês lembram que começaram, estiveram aqui, cantaram às vezes no coral, cantaram no grupo de louvor, sentaram do seu lado no culto e hoje não estão mais entre nós? Isso deve nos servir de alerta, porque nós deveríamos ir atrás dessas pessoas. Alguns a gente vai conseguir trazer de volta, outros não. A primeira turma de catecúmenos, de princípios que eu peguei aqui foi em 2013. E teve um casal ali que estava conosco, eu já contei essa história aqui, e eles estavam muito bem, fizeram a profissão de fé, e com o passar do tempo eles deixaram a igreja. E nós fomos atrás várias vezes, tentamos entrar em contato, a Priscila, minha esposa, tentou entrar em contato com a esposa, e até que um dia eles falaram assim, olha, nós não queremos mais, não nos procure, por favor. Desse jeito. Aí nós falamos, desculpa, nós não queríamos amolar. Mas vocês estão amolando. Não nos procure, nós não queremos. Vocês não entenderam ainda? Quantos passam? Mas, irmãos, a palavra do Senhor permanece para sempre. O nosso Senhor permanece para sempre. João, ele viveu muitos anos. Glorificou a Deus, glorificou a Cristo enquanto viveu. Foi o elo, né, entre a antiga geração, a primeira geração de cristãos, e uma segunda geração de cristãos. Os discípulos de João foram um elo entre a segunda geração e a terceira. E assim a chama foi mantida acesa. Nós não fizemos menção ainda, mas nós vamos cantar daqui a pouco o hino da Reforma, mas hoje é o dia que nós comemoramos a Reforma Protestante. Dia 31 de outubro, o dia em que Martinho Lutero fixou na porta da igreja de Wittenberg, no dia 31 de outubro de 1517, as suas 95 teses, dando início oficialmente à Reforma Protestante, que começou quando ele leu o texto de Romanos, capítulo 1, que diz assim, e o justo viverá pela fé. E aí ele entendeu, não era por nada que ele fazia, não era por obras que ele poderia praticar, é pela fé na obra de Cristo Jesus. É por aquilo que Cristo fez por nós. E nós confiamos nisso, de maneira cega, se for por assim dizer, né?
embora não seja cego de fato, mas nós confiamos firmemente nessa promessa, que Ele tem boa vontade e Ele nos salvou, pelo sacrifício de Jesus, pelo preço que foi pago por Ele. Esses homens foram mantendo o elo entre uma geração e outra, e o Evangelho chegou até nós, e nós somos salvos, e nós somos transformados, e hoje nós somos a geração dos cristãos. Outra geração virá depois de nós, uma geração que precisa aprender conosco quem é o Jesus, quem é Jesus. O Evangelho que Ele deixou para nós tem que ser compartilhado para a próxima geração. E se Jesus tardar a vir, se levar ainda mais 100 anos, ou mais 200 anos, porque nós não sabemos. Às vezes a gente pensa assim, fala, puxa, mas 2000 anos? Mas que tempão! Você já parou para pensar que a promessa do Redentor foi feita lá para Adão e Eva, lá no jardim? Você sabe quanto tempo passou do jardim até a vinda de Jesus? Nem eu sei. Mas foi mais de 4.000 anos. Então nós estamos bem ainda. Poderia demorar mais 2.000 anos. E olha, não é isso que eu estou dizendo, tá? Vai falar isso aí, o Diogo falou que vai demorar mais 2.000 anos. Não é isso que eu estou dizendo, não. Tem que tomar cuidado com essas coisas. Mas veja, ainda Pedro escreve, ele escreve lá na segunda epístola, ainda que muitos a tenham a promessa por tardia, por demorando, vocês não se enganem, porque esses céus e terra que vocês conhecem aqui, eles estão sendo guardados como tesouro para o fogo. E aí ele fala das últimas coisas, daquilo que a gente chama de escatologia, né, das últimas coisas. Testemunho de Cristo enquanto você pode. Fale de Cristo, mantenha a chama acesa do Evangelho. Irmãos, o mundo está aí fora. As pessoas que não conhecem a Cristo, que são inimigos de Cristo, eles querem nos calar. Eles querem que nós paremos de falar. Eles querem nos impedir de continuar mantendo a nossa fé. Eles querem que o nome de Jesus seja apagado da história. Eles querem que Deus, que ninguém mais fale desse Deus. Se for um Deus de todas as religiões. Um Deus que se encaixa no perfil de todas. Mas nós continuamos dizendo que o nosso Deus é o único e verdadeiro Deus. Que o nosso Deus é o Deus Santo, é o Deus da Bíblia, que não tem o inocente, não tem o culpado por inocente. É o Deus que um dia fechará a história e julgará as nações. Julgará todas as pessoas, ricos e pobres, poderosos e fracos, todos um dia estarão diante de um trono que é totalmente santo. Porque aquele que senta ali, aquele que assenta nesse trono, fugiu da presença dele, os céus e a terra, e não se acha lugar para eles. Todos estarão diante dele e terão que dar conta daquilo que fizeram. Essa é a mensagem, esse é o testemunho. Esse é o testemunho que a pessoa que fechou, né, as pessoas que fecharam o livro de João escrevem. Porque esses últimos versos do livro de João, irmãos, ele não escreveu sozinho. Se você for ler ali a construção, ele provavelmente escreveu e pediu para que os presbíteros da igreja de Éfeso, que era onde ele era pastor, testificassem com ele. Isso era muito importante para o judaísmo e para os povos do mundo antigo. Ter testemunhas. E aí eles vão dizer, olha, nós sabemos que esse é o discípulo que dá testemunho de todas essas coisas. E nós sabemos. Aí, nós sabemos. Primeira pessoa do plural, não é João que está escrevendo ali. Nós sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Que nós possamos continuar testemunhando de Cristo. Lembrando que é Ele que escolhe aquele que glorifica Ele na vida e aquele que glorifica Ele na morte. Pensando com que tipo de morte nós vamos glorificar a Jesus. Com que tipo de vida nós temos glorificado a Jesus. E uma vida que glorifica Jesus, irmãos, é uma vida que dá testemunho dele. Uma morte que glorifica Jesus é uma morte que testifica dele, para a glória de Cristo. Para que as próximas gerações aprendam
quem é o Senhor, quem Ele foi, e que eles saibam que nessa geração houveram pessoas que deram testemunhos dele, mesmo sabendo que testemunhar de Cristo é ir contra ideologia de gênero, é ir contra toda essa ideia, essas ideologias que estão por aí, porque nós não temos ideologia, irmãos, nós temos teologia, porque a nossa visão está para com Deus. E quando as ideologias do mundo se encaixam, resvalam na nossa, bom para eles, porque o que nós temos é muito mais antigo, e o que nós temos é perfeito. É a palavra de um Deus que é santo, totalmente santo. E por mais que eles queiram nos calar, nós permaneceremos firmes. E se tiver que ir para a cadeia, nós iremos. E tiver que tomar prejuízo, nós tomaremos. Porque o nome de Jesus precisa ser glorificado. E a palavra dele, de verdade, precisa ser proclamada. Que Deus abençoe.